Página 11. Abre aspas. Bendito sou eu que não me privo do prazer, seja ele com quem for. Fecha aspas. Entre aspas. Hipócrita, se considera hétero, mas vive dando beijo em homens. Entre aspas. Mas eu nunca transei com um homem, nunca tive vontade. Entre aspas. Mas sente prazer em beijá-los. Entre aspas, calhe a boca e curta o momento. O garoto está curtindo, parou de falar asneiras. Entre parênteses, risos mentais. Abre aspas. Isso, então sugue toda a sandice dele. Já pensou se depois desse beijo ele muda de ideia? Caramba, sentiu isso? Enquanto se beijavam, Laico sentiu uma energia muito forte entrar através de sua boca pelo seu corpo. Era como se tivesse tomado 10 latas de energéticos e se sentisse o coração quase explodir por um instante. Em seguida, o sinal que estava verde ficou vermelho. Um carro com 4 homens dentro parou e, ao avistarem os 2 rapazes se beijando, cantaram em coro. Ô bicharada, tome cuidado, o martendal vai matar viado. Os 2 se separam. Laico não está constrangido, encara os opressores sem receio, mas o outro rapaz começa a chorar. Ô bicharada, tome cuidado, o martendal vai matar viado. Ô bicharada, tome cuidado, o martendal vai matar viado. Ô bicharada, tome cuidado, o martendal vai matar viado. Laico o abraça enquanto o rapaz coloca a cabeça em seu peito. Um buzinaço começa a ecoar. Os motoristas dos outros carros buzinam para suprimir a violência que estava sendo proferida pelos 4 homofóbicos que se sentiam livres para torturar 2 pessoas por estarem se beijando, sendo do mesmo sexo. O sinal ficou verde novamente. Qual o seu nome? Lúcio. Eu sou Laico. Fique calmo. Você está certo. Como assim? Entre o inferno e o limbo, acho que é melhor o limbo. Simples assim? Não vai mais votar no... Não posso pensar nos outros quando eles me querem mal. Uma dose de egoísmo pode aliviar a alma. Página 12. Laico se sentiu feliz e realizado. Não sabia se tinha sido ele a tirar do rapaz o desejo de votar no coiso, ou se tinha sido o episódio do carro com os 4 idiotas. Estava intrigado com a energia que sentira. Estava confuso. Estava feliz. De cara para o abismo como um lobo à espreita. É assim que me sinto com a situação eleitoral. Votar no lobo, assumidamente lobo, ou naquele que se esconde lá embaixo. De qualquer forma, sinto que perdemos, mas não podemos esquecer que um deles vai apoiar esse tipo de situação. Vamos pular no abismo juntos. Quem sabe haja um rio para amortecer nossa queda? Obrigado por esse beijo, disse Lúcio, fitando a alma de Laico, acreditando que estava errado quanto à impressão de que Laico fazia tudo por ego. Foi ótimo. Se eu fosse gay, com certeza já iria lhe pedir em casamento. Ah, tu não é gay? Aham, vamos trabalhar. Página 13. Terceiro, gota de esperança. Houvesse mais poetas a falar de amor, houvesse mais empatia entre os humanos, houvesse mais humanidade, veríamos um ao outro. Sentiríamos a aflição, o desespero, a dor escorrendo pelos olhos que gritam por socorro. Como escorriam pelos olhos de luz. Houvesse mais amor na fala dos poetas, não haveria ouvidos atentos. O amor caiu em desuso. No mundo em que tudo que se faz é feito da esperança do retorno, o amor se faz inconsistente. Abre aspas. Amai o próximo como a ti mesmo. Fecha aspas. Disse o homem do mito da cruz, cuja pregação é hipocritamente replicada em templos lotados de almas gananciosas e aflitas que querem receber muito e doar pouco, e, iludidas com a pregação distorcida, perdem tudo que têm na esperança de que do céu caia tudo que não têm. Com os olhos fixados em seus umbigos,
o mundo parece girar em torno dele e o próximo fica cada vez mais distante. O mundo deveria ter acabado nos anos 2000, sim. O caminho que a humanidade escolheu após a virada do segundo milênio, após o maior e mais incompreendido pregador do amor, é torpe, solitário e desumano. Todos estão corrompidos. A esperança de um mundo melhor, repleto de tolerância, respeito e amor, parece morta. Não que antes da virada do milênio as coisas fossem melhores, mas minha consciência só concebe o sofrimento de agora. O antes é apenas imaginativo. Apenas quem viveu pode dizer como era, mesmo que saibamos o quanto foi ruim. Não estivesse morta a esperança, Luz estaria viva. De todas as Marias do mundo, Maria Fernanda da Luz era aquela que jamais poderia alguém imaginar que ceifaria a própria vida. Dentre as várias Marias no nome e Maria na vida, Luz era a que mais se fazia forte. Não se fazia, era, definitivamente. Possuía um sorriso que deixava cega para a tristeza até a mais aflita alma, que, perdida em uma pilha de problemas, sonhava com um penhasco e um abismo no fim do mundo para chamar de seu e poder mergulhar sem julgamentos no próprio fim. Página 14. Ela pulou da janela do 9º andar, seu penhasco particular. Havia perdido a habilidade de sonhar. Pouco antes de saltar, foi até o computador, logou-se no Facebook no intuito de deixar uma carta aberta justificando o que estava prestes a fazer. Aquela caixa em branco com o cursor pulsante, onde escreveria suas últimas palavras, perguntava, abre aspas, no que você está pensando? Fecha aspas. Ela não pensava em nada, e esse era o motivo de querer morrer. Era movida a conjecturas. Em seus pensamentos, no futuro, o mundo seria aos moldes, abre aspas, testemunhas de Jeová, fecha aspas, sem escolhidos, todos escolhidos. Não que fosse religiosa, mas tinha fé na humanidade. Certa vez, ao passar pelo Marco Zero de Curitiba, na Praça Tiradentes, perguntou-se em seu silêncio onde estariam aqueles haitianos que diariamente encontravam-se ali. Em dias como aquele, em que uma garoa fina e um céu cinza lhe atentavam contra o sorriso de luz, os haitianos sumiam. Abre aspas, onde eles moram e o que sempre fazem aqui? Fecha aspas. Não tinha resposta para essa pergunta. Nunca tivera coragem de parar e conversar com alguns deles. Ainda que desejasse muito isso, temia não haver comunicação. Não falava francês. Abre aspas. Em um país mais pobre do que o nosso, o povo fala mais que uma língua. O nosso, tão rico, mas tão pobre. Fecha aspas. Luz sabia apenas que os haitianos se imigraram para Curitiba, pois tinham esperança de ter uma vida mais digna do que em seu país natal. Sabia que seu país natal, ainda que tenha sofrido com um desastre natural, não se reergueu, pois é sufocado pela ganância do resto do mundo. Após atravessar a praça com seu guarda-chuva vermelho, que contrastava com o cinza quase europeu, viu que a catedral estava cheia, entre aspas, hipócritas. Luz achava que os cristãos eram o cúmulo da hipocrisia, claro, com algumas ressalvas, abre aspas. Toda generalização é burra, fecha aspas. Acreditava que muitos fiéis, apesar de ignorantes por conveniência, já que preferiam ouvir sermões do que estudar a Bíblia e ter suas próprias conclusões, não tinham consciência de que haviam mergulhado em uma fossa transbordante de contradições. Culpava os padres, os pastores, os anciões. Tinha vontade de vomitar quando tomava conhecimento da comercialização da fé. A fé era comercializada nos templos, onde vassouras ungidas eram vendidas por R$1.000. O pastor dizia que era para varrer todo o espírito ruim de dentro da casa dos fiéis.
Tijolinhos eram vendidos por R$ 50. O pastor dizia que era para Deus ajudar ao fiel a conquistar a própria casa. Página 15. Garrafinhas de água eram vendidas, sabe Deus por quantos reais. Já que era livre a oferta, algumas pessoas doavam casas e carros em troca de uma garrafinha ungida, pois queriam ser curadas de alguma doença. Abre aspas. É engraçado que a Igreja Católica adora imagens. Os protestantes são contra, mas fixam a fé nesses apetrechos comprados. Os católicos julgam as igrejas protestantes por comercializarem a fé, mas já venderam até lotes no céu, tudo farinha do mesmo saco. Fecha aspas. A fé era comercializada no Congresso. A bancada de deputados evangélicos utilizava doutrinas religiosas para criarem leis apoiadas pelo povo, em sua maioria cristão. Leis que oprimiam as minorias, abre aspas, e ainda dizem que o Estado é laico, fecha aspas. Sob um discurso raso e gritantemente cristão, muitos canalhas representantes da tradicional família brasileira foram eleitos. Houve um tempo que Luz acreditava que o mundo precisava da religião para controlar a moral dos humanos, mas agora sabia que estava errada. Os religiosos estavam aos poucos corrompendo a própria ética cristã. Antes de ter furtado a sua esperança, almejava e sonhava com os versos de John Lennon. Imagine, de John Lennon. Imagining there's no countries. It's not hard to do. Nothing to kill on therefore. And no religion true. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm dreaming, but I'm not the only one. I hope someday only one joins, and the world will be as one. Página 16. No que está pensando? Perguntava a caixa em branco dentro da plataforma do site, sem conseguir traduzir o que sentia em palavras para responder aquela pergunta. Escreveu apenas, entre aspas, adeus, mas não chegou a postar. Um vazio gradativo tinha lhe invadido as entranhas, mas só o percebeu quando de súbito a última gota de esperança, combustível da luz do seu sorriso, esvaiu-se. Há 7 dias começara a dar indícios de que não estava bem. Nenhum de seus amigos percebeu. No primeiro dia, em um compromisso previamente marcado, reuniu-se com os apoiadores da ONG da qual era presidente. Era uma ONG que atendia mulheres e crianças violentadas. Em um prédio no Santa Felicidade, as pessoas atendidas eram assistidas por médicos, psicólogos e participavam de oficinas artísticas com pintura, poesia, música, dentre outras atividades. Em uma das salas onde ocorriam as reuniões, havia uma réplica do quadro que, segundo Luz, representava o interior de cada pessoa quando chegava ali. A verdade é que ela gostava do quadro e o queria na sala para lembrar que todos precisamos enfrentar nossos demônios. Naquele primeiro dia, pela primeira vez, os apoiadores não se entusiasmaram com a energia de Luz. Mantiveram o apoio por mais um ano, pois o trabalho realizado por ela era ilibado, mas nenhum se importou em perguntar se ela, que tanto ajudava os oprimidos, estava se sentindo bem. Ao saírem, os 9 empresários da sala chegaram a comentar no estacionamento. Será que ela está achando pouco o apoio que estamos dando? Questionou o dono da rede de lojas de departamentos paranaense. Acho que não sei, mas por quê? Respondeu o dono da rede de alimentos. Ela estava com a cara amarrada, não sorriu como sempre. Todo mundo tem um mau dia. Um terceiro até cogitou retornar e perguntar se estava tudo bem. Que acham de perguntar a ela se está bem ou se precisa de alguma coisa? Ah, não precisa, nossa parte já fizemos, respondeu o filantropo de goela, que é dono da loja de departamentos. Assim foi durante uma semana, ninguém percebeu que ela não estava bem, ou simplesmente não se importaram em ter empatia.
Página 17. No domingo, primeiro dia de trabalho de Deus, dia do descanso dos protestantes, estava sozinha em seu apartamento, que compreendia todo o 9º andar, quando subitamente se viu sem esperança nem vontade de lutar pelo próximo ou pela própria vida. Um vazio explodiu em seu peito. Sua existência deixou de fazer sentido. Levantou-se da cadeira frente ao computador, pegou o celular. Pensou em ligar para 188, número em que pessoas conversam com os suicidas em potencial, no intuito de dissuadi-los da ideia de anteciparem seu ato final. Não ligou. Chegou ao parapeito. Lembrou-se das aulas de matemática do ensino médio. Queria saber quanto tempo levaria para seu corpo atingir o solo. Mas ela era de humanas, não se lembrava da fórmula. Largou a queda do celular, contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segundos foi o tempo que o celular levou para atingir o solo. Seu corpo levaria menos tempo. Isso era confortante. Olhou para a vista privilegiada que tinha, não lhe significava nada. Saltou. Nos últimos instantes de vida, entre o salto, a queda e o solo, não pensou em nada. Não se arrependeu. Apenas caiu. Era apenas um corpo, mesmo antes de morrer. Morto. Morreu. Página 18. Entre parênteses. 3 dias após a morte, investigação, tempo que levou a investigação que confirmou o suicídio. O caixão fechado na sede de sua ONG dizia que o corpo estava em estado de purê humano rústico. Não era possível ver à luz, apenas seus restos. Melhor era que cada um que fosse se despedir de Luz, a mulher que aos 27 anos havia salvado mais vida do que o próprio Cristo aos 33, guardasse na memória os últimos encontros com ela. Nem mesmo as pessoas que foram socorridas por ela lhe estenderam a mão nos últimos 7 dias. Ninguém que vira luz na última semana se sentia bem no velório. As consciências pesavam toneladas na sala do velório do caixão, das coroas de flores e demais demonstrações de cuidado tardio. Quem morre não quer mais as flores queridas em vida. Luz ressuscitou por um instante o amor em seus conhecidos, mas, ao contrário do Cristo, não seria adorada como uma deusa. Seus milagres não foram tão espetaculares. Os borburinhos, cochichos e conjecturas pareciam agulhas movediças que entravam pelo dedão do pé de Laico e caminhavam pelo seu corpo até saltarem pelos olhos em forma de lágrimas. Assim como todos os outros ali presentes, ele não poderia se conformar. Estivera com a amiga cuja recíproca era mais que amizade, tesão, amizade com benefícios. Um dia antes ela estava bem. Um dia antes estiveram juntos. Ela iluminou sua noite e sua mente. Fora a luz a inspiração para a obra que passou a semana inteira produzindo, motivo pelo qual não esteve com ela durante uma semana. Lembrou-se do seu toque macio, do cheiro de esperança que exalava de sua alma pura. Página 19. Soluçava à beira do caixão tudo o que havia conquistado, toda a sorte que o mundo lhe tinha confiado, estava soterrada sobre a tristeza que sentia naquele momento. Sua musa inspiradora, sua amiga, parte de si mortas. Morta a esperança, morta a discrição, chorava copiosamente como se fosse o viúvo de uma mulher liberta e sem as amarras dos relacionamentos. Sussurros vindos de todos os lados. Era tão boa, ajudou tanta gente, vai fazer tanta falta. Meu Deus, por que ela chegou a esse ato? A mulher que nos deu esperança perdeu a fé e se fez morta. Quem é esse cara que chora tanto? Não sei, mas deve ser namorado. Conjecturas. Ela não tinha namorado. Deve ter culpa no cartório, então. Deve ter se matado de desgosto com a vida. Se fosse pelo desgosto, o mundo inteiro estava morto. Logo ela que ajudou tanta gente,
Ajudou tanta gente e agora vai para o inferno. Como você pode dizer uma coisa dessas? Ué, está na Bíblia. Laico não descansa o choro, mantém-se a soluçar. Luz definitivamente figurava em sua vida a posição de verdadeiro amor. Mais tarde descobriu que não era amor, porém, naquele momento, ele havia perdido tudo. Página 20. Lua, que também se mostra enlutada por meio de seus olhos vermelhos e miúdos, algo que poderia muito bem ser resultado de uma bolada de maconha, hipótese descartada, já que ela estava sem, abre parênteses, não porque o presidente conseguiu aniquilar com os traficantes, como havia prometido, mas porque ela não tivera tempo de comprar mesmo, fecha parênteses. A propósito, já ia me esquecendo de mencionar o quanto Luz chorou com o resultado das eleições de 2018. Todavia, antes de morrer, não achava o governo tão diferente dos outros. A vida, com seu ritmo fugaz, não interferiu nos assuntos humanos. Tudo continuava igual: a desigualdade social, os crimes, a crise econômica. Tudo igual, exceto ela, que fora atingida por alguma espécie de maldição. Seguindo, Lua colocou as mãos nos ombros de Laico, que, sentado na cadeira, sentiu forças para sair de perto do caixão.